Essa questão é uma das mais bonitas da prova. A geometria espacial envolvida nela foi muito boa e muito boa a sua interpretação. Ela é uma questão para quem está iniciando perfeita para entender esses padrões que envolvem a prova do Enem. A ideia da divisão, da multiplicação, muito interessante de ser envolvida. Vamos lá o que ela diz, ó. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. De cara, se disse que o diâmetro é 18 centímetros, o raio 9 centímetros, tá certo? Então, ó, aqui é 9 centímetros. Em seguida, remove deste cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, ou seja, esse diâmetro aqui, ó, como ele diz aqui, 6 centímetros e, portanto, o raio é igual a 3, não é? 3 centímetros. Assim, vira um tronco de um cone, conforme ilustrado na figura. Eita, apareceu um tronco de um cone. O que fazer, meu Deus? Nada, absolutamente nada. Nem se preocupe com esse tronco de cone. Você percebe que resulta em um tronco de cone, mas que a gente não vai utilizar nada de volume de tronco de cone, tá certo? Nem se preocupe. Vamos lá seguir o que ele diz. Em seguida, e observe, interprete e respire o primeiro parágrafo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta nele. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto. Aí perceba, é como se ele pegou esse tronco e ele passou uma furadeira nele assim, ó. Uma furadeira com uma brocha grande, sabe, bexiga, viu? Porque é 6 centímetros de diâmetro. Furou o cilindro, furou o cone, certo? E aí deixou um buracão lá. Esse buracão, ele removeu, então esse volume saiu, certo? E o cilindro, ó, tem um diâmetro de 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original, ou seja, é um cilindro reto e o cone também é reto, tá certo? Não tem nada inclinado aí. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, tá certo? Ele furou o cilindro. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem uma massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Isso aqui para depois. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Perceba que ele está interessado na massa, tá certo? Só que, antes da gente ir para a massa, a gente precisa saber o volume que a gente precisa saber o volume em centímetros cúbicos que ele precisa, tá certo? Então, observe que essa informação última é lá no final da questão. Vamos voltar para o começo e perceber uma coisa. Se ele retira esse tronco de cone, então ele usa em algum momento o volume do cone, né? Então você percebe que a gente tem que partir do princípio, e aqui eu vou voltar, do princípio de a gente precisa saber o volume total deste cone, tá certo? Para depois retirar aquilo que a gente que não interessa. Então o primeiro ponto é a gente saber o quê? O volume total do cone. E como é que se calcula o volume total de um cone? É a mesma coisa do cilindro, só que a gente divide por 3. Geometria espacial é totalmente consequência da plana, então é muito bom praticar geometria espacial. Por quê? É π r ao quadrado vezes a altura, só que sobre 3, pois é um cone. Então vai ser volume total, vai ser igual. Quem é π? 3. Qual é o raio da base? 9 ao quadrado, vezes a altura, 36. Tudo isso dividido por 3. E aí, portanto, o volume total vai ser igual a... Podemos simplificar algumas coisas e você vai simplificar da forma que você preferir. Eu vou simplificar o 36 com o 3, que vai ficar 12. Então vai ficar, ó, 3 vezes 81 vezes 12. E aí fica muito mais fácil de resolver
essa conta, tá certo? Da forma que está aqui, porque são multiplicações com bases semelhantes. Como você pode fazer essa multiplicação de uma forma mais rápida? Você pode deixar esse 12 para daqui a pouco. E você pode calcular o seguinte, ó. O volume total é 3 vezes 81. 3 vezes 80 dá 240. 3 vezes 1, 3. Então, aqui é 243 vezes 12. Aí você pensa, eita, vezes 12, o que é que eu vou fazer? É só você multiplicar 243 vezes, e aí esse 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2, então você pode multiplicar 243 vezes 10, que vai dar 2.430, vezes 2, que aí vai dar 486, e aí é só somar os dois valores. Isso aqui, então, o volume total vai ficar 2.916 centímetros cúbicos. Essas variações da multiplicação é muito importante, tá certo? Para vocês fazerem ela com uma rapidez maior. E aí é muito importante, e qualquer coisa vocês podem até falar que a gente ensina essas manipulações, que são manipulações aritméticas, tá certo? Então, o volume total desse cone é 2.916, ok. Mas eu não quero o volume todo. Eu quero o volume deste pequeno tronco aqui. E como diabo eu vou fazer ele? Aí a gente precisa recorrer a saber qual é o volume deste conezinho e depois substituir, não é? Então vamos pegar algumas informações interessantes dele aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Então vamos passar uma linha aqui para fazer algumas divisões. Vou colocar assim, ó, volume do conezinho. Como é o volume do cone? É a mesma coisa, né? Π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, como o volume de qualquer cone já está estipulado aqui, eu não vou colocar essa fórmula de novo. Qual é o π? 3. Qual é o raio? Se o diâmetro é 6, então o raio também é 3 ao quadrado. Vezes a altura sobre 3. Podemos já simplificar algumas coisas, né? O volume, então, vai ser igual a... Corta esse 3 com esse 3. Ficou 9 vezes a altura. Eita, qual é a altura desse cone? Misericórdia que não deu. Lascou. O que a gente vai fazer, então? Aí entra um detalhe de geometria plana. E é aqui que a gente vai mexer com esse pequeno cilindro aqui para a gente ter algumas ideias. Por isso que eu aproximei, para que a gente analise algumas informações bastante interessantes que tem aqui. Primeiro de tudo, perceba aqui que o raio desse cilindro e o raio deste aqui, ó, eu tenho, não é? Aqui é 3, opa, deixa eu aumentar. Aqui é 3 e aqui é 9. Muito bom, muito bom. Agora, observe uma coisa bastante interessante também, bastante intuitiva aqui. Perceba que a gente está interessado nessa pequena altura que temos aqui. Deixa eu marcar ela. Nós estamos interessados nessa pequena altura que temos aqui, que eu vou chamar ela de Hzinho, tá certo? E perceba que a gente tem a altura total, não é? A gente não tem a altura total, que é 36 centímetros? Então, vocês concordam, ou melhor, você concorda que aqui eu tenho dois triângulos que são triângulos semelhantes. Esses triângulos semelhantes, ele tem uma relação de semelhança de triângulos que a gente vê daquela ideia de regra de 3. Por quê? Porque você percebe que os raios são proporcionais. Existe o raio total e existe uma partezinha desse raio. Existe a altura total e existe a altura desse cone aqui. Então eu posso fazer uma relação de proporção. Que relação seria essa? É só a gente colocar agora aqui no canto, ó. Ou seja, a gente teria que, você concorda que o 9 é o raio maior. E você concorda que o raio maior, ele é proporcional, vou fazer como a gente vê em Teorema de Tales, o raio maior, ele é proporcional ao raio menor. Assim como
a altura maior é proporcional à altura menor. Então, a gente tem o quê? Uma relação de proporcionalidade. O que é que a gente faz com isso? Multiplica. Multiplica cruzado. Então, portanto, teremos que 9... Opa, deixa eu colocar de azul. 9H é igual a 30 vezes 3, 90. 6 vezes 3, 18. Então, vai ficar 108. E, portanto, a altura vai ser igual a 12 centímetros, que é a divisão de 108 dividido por 9. Então, o que é que a gente descobre? A gente descobre que esse Hzinho aqui, ó, ele mede 12 centímetros. E se ele mede 12 centímetros, vocês concordam que, só por padrão, essa altura todinha aqui, ela vale 24 centímetros, tá certo? Eita, gota, ou informação boa. Então, a gente pode vir para cá, e essa altura aqui, que antes a gente não tinha, a gente já sabe que agora é 12. E, portanto, o volume que a gente tem aqui é 9 vezes 12. 9 vezes 12 a gente fez agora, não foi? Vai dar 108 centímetros cúbicos. Então, a gente achou o quê? O volume total e a gente achou o volume do conezinho que a gente vai jogar fora. E como é que eu vou saber o tronco do cone? Agora ficou muito fácil, porque agora só precisamos fazer o quê? Uma subtração. Ou seja, a gente vai ter aqui, então, ó, o volume do tronco. O volume do tronco vai ser... Qual foi o volume total? 2.916. 2.916. E qual foi o volume do conezinho que a gente vai retirar? 108, ou seja, menos 108. Então, subtraindo isso aqui, vamos ter que o volume do tronco vai ser igual a 6, não dá para dividir, para subtrair por 8, então 16 menos 8 dá 8, 1 daqui vem para cá, 1 menos 1, 0, 9 menos 1, 8, 2. Então, o volume do tronco vai ser de 2.808 centímetros cúbicos. Terminou a questão? Nunca na galáxia, agora termine. Por que não termina? Porque a gente achou o volume do tronco de cone. Eu quero o tronco de cone todo? Nunca. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o tronco de cone, veio a furadeira e entrou aqui, ó, pei. E aí cortou essa parte aqui, de modo que sobrou somente esses cantos, ó. Somente esses cantos aqui ao redor. Então, o que a gente precisa fazer? Assim como a gente retirou o conezinho, a gente tem que retirar esse cilindro que está aqui dentro. A gente precisa retirar o volume desse cilindro que tem aqui dentro. E quais são as informações dele? Ah, a gente descobriu uma agora, ó. Qual foi aquela altura que sobrou? 24. Então, a altura desse cilindro aqui, ó, é de 24 centímetros. E qual é o raio? O raio não é o mesmo do conezinho pequeno? Então, o raio aqui, ó, é de 3 centímetros. Opa! Por quê? Porque o volume do cilindro, ele é muito tranquilo porque ele é a base para o volume do cone. Qual é a sua diferença? Que não precisa dividir por 3. Então, ó, o volume do cilindro vai ser o quê? Vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base, 2 dimensões, vezes a terceira dimensão, que é a altura. Então, o volume do cilindro vai ser, quem é π? 3, vezes, quem é o raio? 3 ao quadrado. Quem é a altura? 24. Então, o volume do cilindro vai ser igual a 3 vezes 9 aqui, que é 3 ao quadrado, vai dar tudo aqui, vai dar 27. Então, fica 27 vezes 24. E quanto é 27 vezes 24? Você pode, na prova, utilizar da mesma estratégia. Decompõe o 24, tá certo? Vai ficar assim, ó. Ficará. É mais fácil decompor o 24. Então, a gente tem que o volume do cilindro vai ser 27 vezes 24 é 20 mais 4. Portanto, esse volume vai ser 27 vezes 20, 27 vezes 2 dá 54, mais o zero, né, com o zero 540. E 27 vezes 4. Aí ficou muito de boa, porque como é vezes 4, é só somar 4 vezes que vai dar 108.
Então, portanto, o volume desse cilindro que foi retirado, ele é 540 mais 108, que vai dar 648 centímetros cúbicos. Tá acabando. Por que tá acabando? Porque agora ficou muito bom. Vamos lá, vamos lá. Atenção. A gente, então, tem o volume do tronco de cone e o volume do cilindro que foi retirado, certo? Daquela parte que foi retirada na forma de um cilindro. Então, isso constata, isso termina aqui, ó. Vou até colocar, aqui é melhor colocar do lado. Portanto, eu tenho que o volume final, ele é o quê? Ele é o 2.808, que é o volume do tronco, menos 648. Então, eu voltei aqui, ó. 8 menos 8, 0. 10 menos 4, 6. 1 daqui vem para cá. 8 menos 7, 1. Baixo 2, 2.160 centímetros cúbicos é o volume desta figura que foi formada depois de todas essas alterações nela. E agora ficou bom. Por quê? Porque ele diz, ó, vamos voltar aqui agora para cima, para a gente fazer assim, ó. Conclusão. Conclusão é que a gente achou o volume final, certo? O volume da figura final que ele quer. Só que ele diz aqui, ó, o tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Qual é a massa, ou seja, qual é a quantidade de gramas dessa escultura? Então, a gente precisa achar a quantidade de massa. Ficou de boa, por quê? Como ele diz aqui, que a massa é igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume, já devemos ter em mente que esse por centímetro cúbico é o quê? A cada centímetro cúbico, nós temos 0,6 gramas. Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 0,6 gramas. Se eu tenho 2 centímetros cúbicos, eu tenho 0,6 mais 0,6. Então, perceba que eu estou somando 0,6 a cada centímetro cúbico. Como a minha figura tem 2.160 centímetros cúbicos, então você concorda que você precisa multiplicar esse valor por 0,6. Então ficou muito bom, porque aqui é o quê? Gramas por centímetro cúbico, certo? Então observamos essas ideias. Ah, e só vai assim? Não. Faz regra de 3, vai direto. Então isso aqui eu posso construir ainda como 2.160 vezes 0,6 é 6 sobre 10, porque fica muito melhor de fazer essa conta. Então, isso aqui vai ser, posso cortar esse 0 com esse 0 aqui, ficou 216 vezes 6. Isso aqui vai dar 1.296 gramas de madeira utilizada para a produção dessa escultura. Isso está na letra B de bola. É uma questão muito bonita e muito dentro do padrão que o Enem gosta, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e ficado até o fim. Até a próxima. Qualquer dúvida é só falar, qualquer dúvida sobre algo que ficou pelo caminho, sempre perguntem o porquê das coisas. Esse é um ponto principal para resolver e para entender a matemática perfeitamente. Até a próxima. Muito obrigado e tchau.